Um tema poderoso, o poder da mesa e da comunhão. É um tema que ao mesmo tempo é muito simples de falar, ele é muito complexo. Porque falar de comunhão traz alguns pontos, para alguns, não tão desejáveis quanto para outros. Mas nessa noite a gente vai falar de comunhão de uma forma um pouco diferente. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo 1, e nós vamos ler até o versículo 7. Antes da gente ler, eu queria fazer uma breve introdução a falar de relacionamento. Não há como falar de comunhão se a gente não falar de relacionamento. Eu não sei se foi só eu que percebi ou nós temos vivido uma época muito difícil. Uma época onde as pessoas elas não dão mais tanta importância para o relacionamento. As pessoas hoje elas querem viver de forma individual, de forma que elas cuidem apenas dos seus próprios deveres e afazeres e não se importem muito com o próximo. Mas, como eu gosto muito de fazer pergunta, eu gostaria de deixar para você aí uma pergunta para você refletir. É possível viver o Evangelho de Cristo sem se importar com as pessoas? Não precisa responder, apenas reflita. E a gente vê que hoje os relacionamentos eles têm ficado realmente cada vez mais complicados. E à luz da palavra hoje nós veremos o motivo disso, que não é algo tão fácil. Às vezes a gente passa por frustrações nas nossas relações, por decepções, e aí a gente acaba colocando culpa nas outras pessoas, e a gente vai ver que não é apenas culpa das outras pessoas. Às vezes a culpa é nossa também. E eu também não vou falar somente do relacionamento homem a homem, da comunhão do ser humano com o próximo. Nós falaremos da comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem. Afinal, nós fomos criados para isso. Deus, quando nos criou, Deus, quando criou a sua criatura, quando criou o homem e colocou lá no Jardim do Éden, foi única e simplesmente para haver comunhão. A palavra vai dizer que no final do dia, de todos os dias, Deus vinha ter com o homem. Deus, ele saía do seu lugar de santidade, do seu trono, e vinha ter com Adão. Se hoje você ainda tem uma certa resistência a ter relacionamento, a manter comunhão com as pessoas, saiba que Deus te criou para isso. Cristo, quando ele morreu numa cruz, foi para reconciliar o homem com Deus, para reconciliar o homem, a humanidade caída com Deus, para nos tornar adotados espiritualmente. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, se você já abriu aí a sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. A palavra diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? A palavra aqui, ela vem dizer a respeito do próprio Cristo, da própria vida. João ele fala assim, que daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Como eu falei, nós fomos criados para ter relacionamento, fomos criados para ter comunhão com Deus. Antes de qualquer comunhão com o próximo, a nossa comunhão ela precisa primeiramente ser com Deus. Nós fomos destituídos da graça de Deus através do pecado. Mas como eu disse, através do sacrifício de Cristo, nós podemos voltar a ter esse relacionamento. A Bíblia ela vai falar a respeito exatamente desses dois sentidos que a cruz demonstra, que é o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. O relacionamento vertical nada mais é do que a reconciliação do homem com Deus. E o relacionamento horizontal é a reconciliação entre as pessoas. A comunhão é o objetivo da redenção, não apenas o resultado. O que é a redenção? Cristo, quando Ele morre na cruz, Ele nos justifica dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justos diante dEle e redimidos diante dEle também. Não que eu ou você vá viver sem pecados, até que Ele venha. E isso também não é o resultado, isso é o objetivo, a comunhão. Falar de comunhão é um pouco complexo, porque eu poderia muito simplesmente falar a respeito do meu testemunho. Mas, nessa noite eu quero falar apenas da palavra. Se sobrar tempo, eu falo um pouquinho. Falar somente de comunhão não é tão fácil como eu tinha falado. Comunhão, ao ponto de vista de uma vida divina, a gente pode falar em 3 aspectos. São aspectos teológicos, que é soteriológico, que é a doutrina da salvação. Quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu tenho comunhão com Cristo, para que a doutrina da salvação ela seja enfática na minha vida, acontece justamente o que nós estamos falando. Há uma reconciliação do homem, da natureza caída com Deus. Somos justificados, não no sentido de justiça, mas de nos tornarmos justos diante dele. E somos também adotados, nos tornamos filhos, deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. No sentido cristológico da palavra, nós passamos a ter uma união com Cristo. A palavra ela vai dizer que nós morremos com Ele e que nós ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Cada vez que a gente vai falar sobre a comunhão com Deus, a gente não consegue separar o que é a transformação interior do homem com aquilo que há de vir. Eu explico um pouquinho mais para frente. Pneumatológico. Não é de pneumonia não, gente. É de doutrina do Espírito Santo. Passamos a ser uma habitação do Espírito Santo. Lá em João 14, quando Cristo ele fala com os discípulos, ele fala da seguinte forma: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei um outro Consolador. A gente pode notar também que teologicamente existiram 3 tempos dentro da Bíblia. Existiu o tempo do homem relacionado com Deus. Logo após isso, o tempo de Cristo na terra, se relacionando com o homem. E hoje nós temos o tempo do Espírito Santo que habita no homem, para que haja ainda essa comunhão entre Deus e o homem. Então, se hoje você tem essa certa resistência, que é o que acontece nas gerações de hoje, resistência a relacionamentos, saiba que você não é capaz de viver sem o próximo.
saiba que você não é capaz de viver o Evangelho de Cristo sem a comunhão com o próximo, sem se importar com quem vai ao seu lado. Porque se dizemos que somos cristãos, automaticamente assumimos a postura de filhos de Deus, de pequenos cristos, uns menores, e outros maiores. Mas somos todos pequenos diante de Deus. E como nos intitular cristãos sem fazer o que Cristo fez? Consegue mensurar ou perceber em algum momento Cristo não querendo ter relacionamento com outras pessoas? Não querendo ter relacionamento com Deus? Lá em João 14 também ele vai dizer assim, aquele que ver a mim, vê o Pai em mim, porque eu só faço aquilo que Ele me manda fazer. Eu não faço nada de mim. Então, irmãos, para que a gente dê continuidade, a comunhão vertical, ela restaura a imagem de Deus no homem. Lá no Gênesis, quando Deus ele cria o homem, a palavra mesmo ela vai dizer, façamo-nos a nossa imagem e semelhança. O homem pecador, ele tem a imagem de Deus? Ele pode até ter a natureza, mas uma imagem manchada. Então, cada vez que eu mergulho nesse relacionamento com Deus, o velho homem ele vai ficando para trás. Para que fique mais fácil de entender essa primeira parte, eu digo para você, já viram pessoas, eu não queria falar de mim, mas eu vou ter que falar. Já viram pessoas que, antes de Deus, elas eram pessoas totalmente que ninguém queria estar perto, que ninguém queria andar junto, eram pessoas desprezíveis? Já viram? E que quando passam a andar com Deus, se tornam pessoas irreconhecíveis, pessoas que, irmãos, eu vou falar de mim um pouquinho, nem eu mesmo, porque assim, de verdade, nem eu mesmo consigo fazer a comparação. É claro que eu ainda sou muito falho, não cheguei à perfeita varonidade ainda, tenho muitas falhas e vou continuar tendo até que Cristo venha, mas nem eu mesmo hoje consigo comparar o homem que eu sou hoje com o homem de 10 anos atrás, porque a cada passo que a gente dá nesse relacionamento, nessa comunhão com Deus, quem tem que sobressair, gente, não é a gente, quem tem que sobressair é Ele. E é esse o motivo da restauração da imagem de Deus. Já olharam para alguém e nessa pessoa vocês viram assim que realmente há algo diferente? Aquela pessoa ela não consegue nada por ela mesma. É por Ele, para Ele e dele. Cada vez que nos relacionamos mais com Deus, mais de nós mesmos é retirado e mais dele é colocado em nós. É por isso que eu falo e sigo falando que não há possibilidade alguma de viver o Evangelho de Cristo se eu não me relacionar com pessoas. Mas o relacionamento com pessoas, que é o relacionamento horizontal, ele só é possível a partir do relacionamento vertical. Aquilo que a gente fala, irmão, seja bênção na vida do outro. A gente só consegue ser bênção na vida de alguém se a gente tiver relacionamento com Deus. Eu só consigo expressar aquilo que Deus coloca em mim. Eu só consigo colocar para fora o relacionamento que eu possa ter com outras pessoas através do que Deus ministrou em mim, através do que Deus corrigiu na minha vida, através do que Deus tem falado aos meus dias, às minhas ações, ao meu cotidiano. É por isso que a comunhão com Deus, essa comunhão que a gente fala, irmão, lê a Bíblia, irmão, vem para a igreja, irmão, ore, faça jejum. Irmãos, isso é muito pouco diante do que possa ser o relacionamento com Deus.
a comunhão com Deus. Na minha última ministração aqui, eu falei o seguinte: Deus, Ele não quer que você esteja aqui. Ele quer que você queira estar. Fazer por obrigação ou fazer para cumprir um protocolo não é comunhão. Com certeza você tem aí na sua mente agora uma pessoa que você passa o dia todinho ansiando estar na presença dela. Que seja o seu cônjuge, que seja o seu filho. É melhor que seja o seu cônjuge, porque senão o negócio vai ficar feio pra você. Você trabalha, você vai na rua, você faz o que for, mas o seu coração anseia por aquele momento de mesa, de sentar à mesa. Você sabe, eu já falei aqui outras vezes, para mim, de verdade, irmãos, o móvel mais importante na minha casa é a mesa. Na mesa, nós somos todos iguais. É olho no olho, coração com coração, palavra com palavra. Não tem como ser diferente. Mesa significa intimidade. Mesa significa relacionamento. Esse é o poder da mesa. Se nós estamos na nossa casa e vamos nos alimentar, e vai cada um para um lugar, vai um para o quarto, um para a sala, e ninguém senta à mesa, significa que não tem relacionamento. É necessário que haja. E quando nós não temos uma comunhão sincera com Deus, uma comunhão vertical de excelência, nós temos 4 consequências. São as consequências que a gente mais vê hoje em dia. 2 delas a gente pode conjugar juntinho. Quando você vê uma pessoa que ela tem uma religiosidade externa, seguida de um moralismo acentuado, essa pessoa ela nunca se encontrou com Deus. O que seria uma religiosidade externa seguida de um moralismo? São pessoas que vivem na lei, pessoas que elas têm uma prática de julgar e condenar as outras pessoas. São pessoas que têm aquela prática de apontar o dedo para o que as pessoas fazem. São pessoas que dizem assim: eu não faria dessa forma. São pessoas que falam assim: a palavra diz que tem que ser feito assim. São pessoas que se escondem atrás da palavra, mas não vivem a palavra. São pessoas que se escondem atrás de estudos e estudos e estudos, mas não conhecem aquele que escreveu a palavra. São pessoas que não têm relacionamento. Talvez eu e você já tenhamos vivido algum momento essa realidade, ou estamos vivendo. Isso significa que precisamos olhar para Deus na sua essência e buscar esse relacionamento, e buscar sentar à mesa com Ele, e a ansiar por aquele momento, não de qualquer forma, não na correria. Eu esqueci de orar, vou orar aqui rapidinho. Amém. Eu esqueci de ler a Bíblia. Já leu a Bíblia. Deus, Ele não quer um relacionamento assim. O terceiro ponto é um ativismo vazio. Até vem na oração, até vem no culto, participa de tudo, mas não chegou ainda, entendeu? Você olha e vê que está faltando alguma coisa, está faltando amor,
Está faltando resiliência, empatia. Está faltando a revelação de Deus na vida daquela pessoa. Está faltando arrependimento. Está faltando relacionamento. Tem uma espiritualidade superficial. Até chora, profetiza, fala em línguas, mas não transmite Jesus, não transmite Deus, não transmite sinceridade. Está faltando comunhão, está faltando sentar à mesa. E até aqui nós falamos do relacionamento com Deus. Para que o relacionamento com as pessoas ele seja efetivado e efetuado, como eu falei, precisa ter um relacionamento com Deus antes. Precisamos fazer tudo isso que foi falado aqui. Só que nada disso que eu falei fará tanto sentido se você não buscar viver do seu jeitinho. Um pai ele pode ter vários filhos. Cada um é diferente. O relacionamento de cada filho com o seu pai é diferente. Mas há amor em cada um deles. A forma que eu faço não vai gerar uma regra para que você faça exatamente igual a mim. A regra que o outro faz, o jeito que o outro faz, também não vai gerar uma regra para que você faça exatamente igual ao outro. Procura seu jeitinho. Fala com Deus. Deus, eu ainda não te conheço. Assim como a música falou, eu quero me apresentar a Ti, me ofertar em louvor. E só a partir de entender o seu relacionamento com Deus, entenderemos o quão é importante ter relacionamento com as pessoas. Quem aqui consegue ir embora assim que o culto acaba? Eu não consigo. Às vezes eu ainda ajudo a apagar a luz, né, Cieto? Não é porque eu quero não, gente. É porque eu sento bem ali. Para mim, chegar lá na porta já dá um trabalho. E aí quando eu chego lá na porta, para mim ir para aquela direção ali já dá mais trabalho. E às vezes a gente fica aqui até 11 horas e daqui ainda vai lanchar. E aí a conversa se estende, o relacionamento se estreita, e a gente não fica ali falando mal uns dos outros. A gente fica ali falando de Bíblia, falando de Deus, falando do que Deus tem feito nas nossas vidas, falando do que Ele ainda fará, do que Ele contribuirá, mas através do meu posicionamento. E para a gente falar sobre comunhão horizontal, vai um pouquinho para o lado aí, 1 João capítulo 4, versículo 7. A comunhão com pessoas é a expressão visível da obra invisível de Deus. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor.
todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos com Ele. No amor não há medo. Ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu poderia encerrar por aqui, porque a palavra por si só, ela já prega. A maior verdade, e tão profunda verdade, é que o amor ele não é apenas um mandamento, é a evidência da natureza. A palavra que ela disse, exatamente o que nós falamos, que eu só posso expressar aquilo que Deus colocou em mim. Eu só posso expressar amor pelo meu irmão e me importar com o meu irmão se Deus colocou isso em mim. Para que Deus coloque isso em mim, eu preciso me relacionar com Deus. E eu não posso dizer que eu amo a Deus e não amo meu irmão. Percebem que é verdade o que eu falei lá na introdução? Nós vivemos um tempo que as pessoas elas não se importam mais umas com as outras. E aí ainda a gente tem coragem de abrir a boca e falar bem assim: eu não preciso agradar a ninguém. Amém, irmã? Eu não preciso agradar a ninguém. Irmão, abra a sua Bíblia comigo aí, 1 Coríntios 10, versículo 31. Para você que acha que não precisa agradar a ninguém: assim quer vocês comam, bebam e façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. De quais formas, irmãos? De todas as formas. Agradar a A ou a B? Agradar o alfabeto inteiro. De quais formas? De todas as formas, irmão. Deus ele vive para agradar a uns e desagradar a outros? Não. Por que que eu tenho que viver para agradar uns e outros não? Aqui não é eu que falo, é a Bíblia que fala, é Paulo que fala. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por você. Por que que você não pode se dar para que alcance a salvação do seu irmão? Isso é forte, irmão. Isso é forte. Por que que nós queremos ser melhores para as pessoas lá de fora e não queremos ser tão bons também para as pessoas do nosso convívio? Isso é inadmissível. Eu vou repetir várias vezes até que fique implantado na nossa mente. Tudo aquilo que eu sou para o meu irmão é porque Deus é para mim. O relacionamento vertical, ele promove o relacionamento horizontal. Falando como igreja, nós somos o resultado e o objetivo da redenção, daquilo que Cristo fez. Lembra que eu falei, Deus criou para a comunhão.
O pecado nos afastou da comunhão. Cristo nos reconciliou à comunhão e nos tornou um só corpo. Como igreja, a salvação cria um povo, não apenas indivíduos. Um povo tem cultura, um povo tem relacionamento, tem leis a seguir. E a dimensão disso tudo como igreja é a unidade do corpo. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar exatamente sobre o corpo, sobre a unidade, que mesmo uns sendo mãos, outros pés, outra orelha, outro isso, outro aquilo, outro, estamos todos no mesmo, com um só objetivo, seguindo um único propósito, imbuídos de uma palavra. Quem criou esse corpo, gente? Deus. Esse corpo foi Deus. E aquele membro que não se conecta ao outro membro, João capítulo 15 vai falar sobre aquilo que não dá fruto, ele é cortado, jogado fora, jogado no fogo para que seja provado. Ou eu sou um apêndice nesse corpo? E um apêndice, para que a gente sabe, não serve para nada. Do contrário, muitos aqui já não teriam tirado. Para interdependência espiritual, irmão, eu dependo de compartilhar a minha vida espiritual contigo, assim como você também depende de compartilhar da sua vida espiritual comigo. Ou seja, há uma responsabilidade mútua das nossas vidas. Em resumo, 1 Coríntios capítulo 3 vai falar bem assim, sejam vocês carta viva, ou seja, sejam exemplo, que ninguém precise anunciar a vocês, mas que por onde vocês forem, Cristo seja revelado através de mim e de você, para que aonde eu estiver, Deus ele esteja comigo, para que onde eu for, a presença de Deus ela me acompanhe. Quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja em casa, por onde eu for, eu não preciso ser um estúpido leitor da palavra de Deus, um hipócrita, um fariseu, aquele que diz que conhece a Deus, mas não conhece, porque não se relaciona com os filhos de Deus. Irmão, se eu for num lugar, eu for bem recebido, e os meus filhos não for, eu bato a poeira dos meus pés e vou embora. Deu para entender, né? Se você diz que conhece a Deus e não se relaciona com os filhos dele, ele não se relaciona com você. Ler é uma coisa, estudar é outra coisa, e viver é o que nós precisamos. Através desse relacionamento com Deus, tendo relacionamento com as pessoas, a gente vai viver coisas que a gente jamais imaginou viver. Vai expressar sentimentos que jamais a gente pensou. Irmãos, por incrível que pareça, o primeiro deles é o perdão. O perdão não é um sentimento. O perdão, ele é uma decisão que é respaldada no nosso relacionamento com Deus. Se Deus ele não te perdoasse, onde você estaria, meu irmão? Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso vai dizer o quê?
já é para saber de cor. Irmão, perdoe. Para que você quer carregar um fardo desnecessário que é a falta de liberar um perdão? Isso gera câncer. Para que andar com um bicão desse tamanho assim o tempo todo, se você pode andar com um sorrisão desse tamanho o tempo todo? Isso não te diminui, isso te eleva diante de Deus. Atos de serviço. Meu amigo Fábio gosta de falar. Pegar uma cadeira, um copo d'água, uma paz do Senhor, um bom dia, se importar. Deus, mesmo sem você se ajoelhar de manhã, olhando lá os stories do Instagram, depois você lembra, né, que tem que falar com Deus. Ele já lhe concedeu o dom da vida. Faça pelo outro da mesma forma que Deus faz por você. Humildade vem de humilhação. E humilhação não é no sentido de você estar debaixo dos pés de outra pessoa. Não, é no sentido de você se colocar humilde diante daquela pessoa para servi-la. De todos os dons do Espírito Santo, o único dom que serve para você, para a sua edificação, é o dom de línguas. Todos os outros dons é para você servir a igreja. Então, se você entra por aquelas portas e acha que precisa ser servido, está com o sentimento errado. Apesar de ser uma consequência que você será servido pelos filhos de Deus, mas você também está aqui para servir. Não só aqui, mas por onde você for. Abaixa a bola, abaixa o nariz. Cristo poderia ter feito muito mais, mas Ele se entregou na cruz para que eu e você pudéssemos nos reconciliar com Deus, para que pudéssemos ter sido adotados como filhos. Compaixão, se coloque no lugar do seu irmão. Justiça, seja justo diante do seu irmão. Trate ele com justiça, com equidade, com igualdade. E, irmãos, para mim terminar, eu peço mais 10 minutinhos da sua atenção. Relacionamento, comunhão com Deus, primeiro ponto. Comunhão com o próximo, segundo ponto. Agora existe uma coisa que talvez eu e você ainda não saibamos. Que esses dois relacionamentos, quando eles estão sendo vividos de forma eficaz, eles são inseparáveis. Não tem como eu ter um relacionamento sério com Deus, uma comunhão séria com Deus, eu estar à mesa com Deus todos os dias e eu não ter esse mesmo sentimento com os meus irmãos. Deus é a causa dessa comunhão. E a comunhão entre as pessoas, entre eu e você, é o efeito dessa causa. Deus invisível é revelado no amor visível. A palavra diz aqui, nós lemos ainda agora, eu vou ler de novo, não precisa abrir. 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Quem é o pai da mentira? Alguém arrisca dizer? Mas tem algumas pessoas que elas se intitulam, avós da mentira, porque são praticamente pais do diabo. Desculpa, gente, a sinceridade, mas é porque é tão falso o amor que nós dizemos que temos uns pelos outros, que acaba tirando todas as outras qualidades que talvez a gente tenha. Talvez não seria melhor eu falar que não amo e buscar viver este amor? Porque quando Deus ele entra, eu e você ficamos em segundo plano.
todas as nossas qualidades que nós achamos, que eu falo para você, que sinceridade e estupidez são duas coisas totalmente diferentes. Eu posso ser sincero sem machucar meu irmão. Eu posso ser sincero, a própria palavra vai dizer em 1 Timóteo da seguinte forma, Paulo falando para Timóteo: quando você for exortar, meu filho, exorte em amor. Amor tem sido uma palavra muito pronunciada entre as pessoas, mas de tão pouco compreensão do sentido da palavra. Eu poderia, para falar mais bonito, né? Na etimologia da palavra significa assim, assim, assim. Mas não, gente. Ame. Simplesmente ame. E quando a gente fala assim, né? Eu não preciso ter tanto relacionamento com as pessoas. Irmão, esse relacionamento que nós temos aqui é apenas um preparativo, um preparatório, da forma que você achar, para a eternidade. Ou você acha que lá na eternidade você vai poder virar a cara para o irmão, vai falar: o irmão está sentado na esquerda e você está lá na direita. Realmente, irmão, esquece esquerda. Falou eu como se eu entendesse de política, né? Mas é sempre, né? Vá. Mas você acha que realmente aquilo que nós fazemos aqui conseguiremos fazer lá na eternidade? Ou você ainda acha que haverá sempre um tempo para fazer certo? Irmão, faça certo hoje, porque talvez amanhã nem chegue para muitos. E como nós falamos, há algumas consequências para quem vive em desequilíbrio. Se eu sou puritano e tenho um relacionamento reto com Deus, mas não quero relacionamento com as pessoas. 3 pontos. Misticismo isolado. Tudo é Deus. Né, Fábio? Se torna uma pessoa mística. Uma pessoa que tudo que acontece é espiritual. Religiosidade estéril. São pessoas que vivem apenas na lei. Nunca conheceram a graça. Nunca conheceram Cristo. Nunca conheceram o favor de Cristo. Nunca conheceram a Deus de verdade. Uma espiritualidade abstrata que ninguém vê. Até tem eloquência para falar. Até se move de alguma forma, mas não transmite o que Deus tinha para colocar. Isso é para quem acha que ter um relacionamento só com Deus já é suficiente. Já tem gente que não tem relacionamento nenhum com Deus, mas tem muito relacionamento com as pessoas. Tem consequências também, irmãos. São pessoas que vivem do moralismo social. Eu conheço a Bíblia, eu conheço as leis, eu sei o que é pecado, eu sei o que não é pecado, e ainda conheço que tem coisas que são relativas. Vive relativizando a história de todo mundo. E por mais que tente, não consegue transmitir a transformação que Deus fez. Como eu falei no início, eu não queria falar de mim, mas eu fui criado num ambiente onde o relacionamento com o outro nunca foi a prioridade. Eu cresci num ambiente, cresci não, né? Fiquei velho num ambiente
Não riam, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Onde os relacionamentos eles eram quebrados e ainda são quebrados com muita facilidade. Basta apenas uma frustração para que esse relacionamento ele não seja mais fundamental, essencial ou saudável para a sua vida. Eu tinha todas as possibilidades de seguir nesse mesmo caminho. Porém, como eu já falei algumas vezes, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E além disso, o que eu faço resvala na minha família, na minha esposa e nos meus filhos. Eu jamais iria querer vê-los viver os mesmos ambientes que eu vivia ou que eu vivi. Na minha casa, evento de família poderia chamar uma ambulância e uma viatura, porque a confusão era certa. Dizer que tinha amigos, muito improvável. Hoje, graças a Deus, a minha casa ela vive sempre cheia. Eu não posso dizer que vive sempre cheia dos meus amigos, mas graças a Deus, a palavra diz muito enfaticamente que haverão amigos muito mais chegados que irmãos. Ou seja, o que eu entendo? Que os meus amigos, eles podem também ser considerados meus irmãos. E os meus filhos, eles também são muito bem relacionados. A minha esposa também se relaciona muito bem com as outras pessoas. É muito mais agradável eu ser uma pessoa feliz, eu ser uma pessoa alegre, desprendido do perdão e desprendido de cargas que eu não deveria carregar, mas tudo isso não vem de mim, é dom de Deus. Não é uma escolha minha, é porque Deus habita e faz a transformação. O resultado de uma vida em comunhão integral, de comunhão com Deus e de comunhão com os meus irmãos. Transformação de caráter. O seu caráter ele é totalmente transformado. Há um respaldo bíblico para isso. Você consegue olhar para o seu irmão e ver que a palavra habita nele. Você consegue olhar para o seu irmão e ver que a palavra habita nas atitudes dele. Você consegue olhar para o seu irmão e ver que Deus, ele realmente existe, porque ele fez um milagre na vida de alguém. Esse é o poder da mesa e o poder da comunhão. Então, irmãos, como eu falei no começo, eu ainda estou nervoso, a palavra já está terminando. Mas é muito difícil falar sobre uma cultura atual, uma cultura vivida. As pessoas hoje, elas não querem ter relacionamento umas com as outras. É mais fácil mandar mensagem. Ligar desprende de sentimento. As pessoas hoje elas não querem nem casar, para falar a verdade. E as que casam, compram um cachorro. Porque não querem ter filhos. As pessoas hoje, elas não querem mais evangelizar. E evangelizar é com a sua vida. Você não precisa comprar panfletos. Evangelize com a sua atitude, com o seu jeito de ser. Deixa Deus fazer. Não se prive do relacionamento com as outras pessoas. Não se prive de deixar Deus conhecer, de deixar as pessoas conhecer a Deus através de você. Tem um pastor que a gente conhece, que ele escreveu um livro e ele falou bem assim: o melhor lugar de esconder os nossos problemas é na vida do outro.
Irmão, se eu digo que sou filho de Deus e eu não amo meu irmão, eu sou mentiroso. E se eu digo que eu sou filho de Deus, mas eu não tenho relacionamento com Deus, eu também sou mentiroso. Se eu não sento à mesa com Deus todos os dias, eu não sou filho. Se eu não tenho um relacionamento estreito com outras pessoas, como Deus vai se revelar através de mim? Você quer ser uma pessoa que as pessoas dizem bem assim: realmente Deus fez a obra, e eu quero ser alguém parecido com essa pessoa? Ou você quer continuar sendo aquela pessoa que ninguém quer estar perto de você? Ou você quer continuar sendo aquela pessoa que não evangeliza, que as suas atitudes elas não condizem com as suas palavras? De boas intenções e palavras bonitas o mundo está cheio, porque coach fala o que você quer ouvir, mas ele não te ensina a viver. Porque quem vai te ensinar a viver é Deus. Quem vai te ensinar a viver é a verdade, é a palavra, é o próprio Filho de Deus, é o próprio Cristo. Eu não quero te convidar a ficar aqui até 11 horas da noite, não. Mas se quiser ficar, fique. Você não vai se arrepender. Tem uns irmãos aí que eles falam assim: e aí, quando é que vai ser o churrasco lá na sua casa? Eu vou mudar o endereço lá de casa e vou colocar assim: churrascaria. De graça? Irmãos, seja uma pessoa que revela a Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade.